galera, estamos aqui com mais um Jornal Movie. No programa de hoje, nós vamos tratar sobre filmes que retratam o jornalismo. Nada melhor do que isso para alunos de jornalismo. Muito bem. Para começar, o Henrique vai falar um pouquinho do filme dele. Vamos lá então, vamos falar de um filme que é Veronica Guerin, o nome original do filme, ele é de 2003. O título no Brasil é O Custo da Coragem, um filme que além da Irlanda, que é o local onde se passam os fatos, também tem uma produção da Inglaterra e dos Estados Unidos. O filme ele trabalha as investigações, baseado em fatos reais, da repórter Veronica Guerin, que ela é irlandesa e acaba investigando, durante o trabalho dela, a corrupção e o tráfico de drogas em Dublin, né? Que não sei se é a capital da Irlanda, mas é uma das cidades mais importantes de lá. E então ela acaba descobrindo bastante coisa, assim, trazendo nas investigações dela, e ao mesmo tempo, enquanto ela é reconhecida até internacionalmente por esse trabalho de investigação, na verdade é o gênero nobre do jornalismo, né? Trabalhar com um investigativo, assim, mudanças sociais podem partir exatamente desse trabalho. Ela acaba sofrendo uma retaliação da própria máfia, né, que ela investiga. Ela tem encontro com os criminosos, né, o pessoal sabe exatamente quem ela é, ao mesmo tempo que ela sabe também com quem que ela está lidando. Então o filme gira em torno disso, toda a pressão, toda a adrenalina, que é o trabalho do jornalismo investigativo, principalmente em casos assim de criminosos, né, que era uma máfia, problemas de corrupção, tráfico de drogas. Também ela descobre que havia uma ligação com o IRA, que na verdade é o Exército Republicano Irlandês. Então a ligação dos mafiosos também com essa corporação que é bastante importante lá na Irlanda, que luta por uma independência e tudo mais. Então é um filme bastante interessante para quem gosta assim, de investigação, de drama, de adrenalina. Trabalha bastante isso, que é baseado realmente nos fatos durante os anos 90, com as investigações da Veronica Guerin. Ela que recebeu várias premiações por causa disso, né? Não vou contar o desfecho também do filme, mas tem toda essa perseguição a ela. Tem músicas em homenagem a ela, que foram feitas tanto pela banda de metal progressivo Savatage, que é dos Estados Unidos, e também pelo irlandês, próprio conterrâneo dela lá, o Christian Moore. Então, mostra toda a importância do trabalho jornalístico dela e da categoria. Não precisa fuzilar com esse olhar, assim. Primeiro cavalinho do dia. Eu acho que trazendo para nossa realidade, um exemplo seria o Tim Lopes, né? Tinha toda a investigação no Rio de Janeiro. Isso, jornalista. Só que a história dele não foi legal no final. Sim, A casa dela também, né? sim, só que Ela não tem música como... ele não tem Não música. foi legal, tipo, ela não tem Só música, que ela não tem... ele também, ele morreu. Mas ele é bastante homenageado também, eu acho. Existe um prêmio com o nome dele atualmente, né, e tudo mais. Só que a que preço? Ele morreu para que isso acontecesse, mas é um exemplo dentro da nossa o realidade. viver, na verdade, é tipo, eu acho que quando o cara é o jornalismo, o investigativo, quando ele resolve, né, tipo, é isso que eu quero, não tens mais vida, né, tu vive pra isso. Né? Aqui eu não consigo, me fugiu agora, mas tem um jornalista aqui no Brasil que ele não tem foto nenhuma. Tem o Grisotti Grisotti também, Sim. o gaúcho mesmo. Que tu não pode mostrar teu rosto, tu trabalha Sim, muitas vezes tu não usa nem teu nome de verdade, né, isso é uma coisa meio... Às vezes, sei lá, de repente ele tá fazendo uma investigação com escuta, alguma coisa, o pessoal não faz ideia de que ele é o repórter investigativo. Sim, só no sabe caso da quem é. Verônica, por exemplo, o pessoal sabia realmente quem Sim, ela dava era. cara a tapa. Só que com esses casos que vai acontecendo, medidas de proteção vai evoluindo também. Mas isso tu vê tipo, é a época do filme, né? Tipo, Sim. A época que se passou, então é difícil. Giovanni, Depende com quem tu lida também, né? Porque medidas sim. de proteção não são respeitadas, principalmente aqui. Mas, nem com a máfia, por exemplo. né? Nem Muito ganhou. menos lá. Né? Giovanni? Bom, eu trouxe Salvador, o martírio de um povo. Repetindo. Pode repetir. Tu apaga? Repete, vai, meu. Eu trouxe eu trouxe Salvador, o martírio de um povo. Ele se passa no ano de 1986. Ele mostra o lado cruel de uma guerra civil que acontece entre 1980 e 1992, que deixou pelo menos 80 mil mortos. E depois de ver imagens dessa guerra, dessa guerrilha na televisão, o Richard Boyle ele entra em contato com alguns colegas de imprensa, ele pega dinheiro emprestado, arruma uma credencial
e resolve ir viajar para fotografar todo esse conflito. Como ele já tinha vários prêmios nesse sentido, ele viu a oportunidade também de, com esse fato, ele sair do vermelho e recuperar a credibilidade dele. Só que ele era um jornalista, assim, um repórter fotográfico que já não tinha muita credibilidade por causa da bebida, dos exageros, tipo assim, era zero em bom senso, e no meio de todo esse acontecimento ele vê essa oportunidade de Foi? De vencer, de conseguir chegar lá, de ganhar dinheiro. De reconquistar. Só que ele estava disposto a fazer isso a qualquer preço. As imagens a qualquer preço, a pegar essas imagens a qualquer preço, até que ele conhece lá uma moça lá do local, e essa moça começa a provocar algumas mudanças nele. Então, a partir daí, acho que eu vou dar spoiler, então. É um filme de 80 e poucos, ninguém É de 80 e poucos. Mas, então, ele começa, a partir do que ele conhece a Maria, ele começa a conhecer melhor a região, o local, e começa a conhecer um pouco mais os dois lados da história. Mas, na real, o que o filme retrata mesmo é essa questão da crueldade da guerra civil, e alguns jornalistas que, por alguns motivos, eles acabam deixando a ética de lado em prol de obter o dinheiro, a fama, a credibilidade, o reconhecimento. Mas o bacana também é que é um país latino-americano assim que a gente conhece muito pouco, né? Então acho que isso também entra na recomendação do filme, né? Dessa questão de guerra civil, né? Mostra um pouco também da violência que era comum na época. Na verdade, eu fui dar uma pesquisada, muitos chamam de guerrilha civil. Sim. Porque a polícia... Como acontece na Colômbia e em tantos outros países. Então acho que... Helena? Pode ser? Tá. O meu filme é A Montanha dos Sete Abutres. Ele é um filme de 1951, 52. E ele fala do veterano, né, o repórter Charles Tatum, que tava, tipo, assim como o personagem do filme do Giovanni, tava na decadência. Ele tinha sido despedido de 11 jornais, de grandes jornais, por inúmeras razões distintas, assim, até porque ele bebia, ele era, tipo, um cara, né? E aí ele conseguiu uma vaga num jornal pequeno, né? Um jornal pra se manter, que uma ideia de ficar, tipo, uns 2, 3 meses ali no máximo e vou me embora arrumar outra coisa. Mas não aconteceu, então ele acabou ficando cada vez mais, tipo, desmotivado, entediado daquele trabalho, até que um dia o chefe dele manda ele ir cobrir uma coisa super aleatória, assim, uma corrida, que agora eu não lembro de quê? De cobras, de cascavel. De cascavéis. E aí ele, tipo, né, mais uma matéria ridícula pra minha coleção. Mas aí ele vai. Até que nessa ida ele descobre que, quando ele parou pra estacionar, pra abastecer, na verdade, aí ele e o colega dele descobrem que o Leo Minossa, ele estava preso numa mina, enquanto ele estava procurando relíquias indígenas. Aí, tipo, a gente tem aquilo assim, uma tragédia com várias pessoas não tem o mesmo efeito que uma tragédia com um único sujeito, né? Então ele pensando nisso, ele resolve fazer daquele acontecimento, que era um acontecimento, tipo, do nada, assim, mudar a vida dele. Então, a partir dessa tragédia com um homem só, ele consegue que se transformasse num acidente nacional. Eu trouxe esse filme, eu não sei se já posso ir, já vou falar, nem aí. Eu trouxe esse filme porque eu acho que ele, por mais que ele seja de 1951, ele é muito atual porque ele traz o exagero que a mídia faz em relação... Sensacionalismo. É o puro círculo, né? Circo. Espetáculo da coisa que ele transforma. É justamente isso. Óbvio que o filme é super exagerado, né? Porque
Eles cobram ingresso. Vira um circo de verdade. Um parque de pra, diversões, eles só que levam. pra realidade daquela época eu nem penso ser uma coisa muito absurda. Pensando por esse lado. Só que ele literalmente, ele organiza todo o espetáculo. Eu acho Ele que aumenta essa é a completamente parte a absurda história. dele, assim. Sim, e aí é que eu acho que é onde a gente consegue ligar até que ponto o jornalista ele liga pra vítima, ele liga pra fonte, o que é o fato, na A verdade. questão ética e moral também da atuação dele, eu acho que, por mais que nesse filme não existe ética e nem moral, Exato. né? Tanto é que a mulher do Liu, ela ajuda a promover o espetáculo visando dinheiro, porque, né, ganhava ingresso. Eu acho que pra esse filme a gente pode deixar claro o que acontece, né? Que ele arma pro cara ser resgatado de uma forma mais Heróica. Dramática, né? Ele demora mais o resgate, é mais dramático, nananana. Ele dificulta o resgate do cara pra construir o espetáculo dele, que Inclusive, é o drama, o conversava com o sentimento. cara, não, vamos tirar você daí, não sei o Sim. quê. Dava uma E a uma gente mentira pode pra trazer ele, para os assim. dias de hoje perfeitamente. Por exemplo, vamos citar uma coisa, é super batida, eu sei, mas a tragédia da Boate Kiss, o espetáculo que foi em cima daquela tragédia. E tem outra coisa, enquanto nós que estamos assistindo o filme, a gente sabe o que está acontecendo, a gente tem que pensar pelas pessoas que recebem a informação e estão tendo tudo aquilo como verdade na época, né? Sim, No que filme. não tem a mesma crítica. Os telespectadores deles, eles assistiram e o jornalista super empenhado, O jornalista é um herói, se transforma no herói, né? Vai salvar o cara, é responsável pelo resgate, Sendo que ele foi o que fez toda a tramóia. O cara já podia ter sido resgatado, tipo, no primeiro dia dava pra ter resgatado o cara, né? Não no primeiro necessariamente, mas algo assim. Então eu trouxe esse filme justamente pra gente fazer esse debate, né, sobre a questão do espetáculo, sobre até onde vai os limites do profissional jornalista, né, que eu acho que principalmente a gente que tá estudando sobre isso é legal a gente pensar. Rochelle? O filme que eu trouxe é o Histórias Cruzadas, de 2011, The Help em inglês. Ele conta a história de uma jovem que recém se formou, ela, que é Skeeter. Ela sonha em ser jornalista e ela consegue um emprego num jornal que ela trabalha com colunas de mulher, assim, para serviços, uma receita, esse tipo de coisa. Só que não é isso que ela quer fazer, ela quer trabalhar com jornalismo. Nesse meio tempo ela está retornando também para o Mississippi, que é onde vive a família dela. A história toda acontece na década de 60. E ela vê em algumas mulheres do estado dela, da cidade dela, a oportunidade de escrever uma grande história. Ela tem por objetivo escrever a história das mulheres negras daquela sociedade, levando em conta que a sociedade era uma sociedade elitista, totalmente racista na década de 60, no estado do Mississippi. Segregação, né? Foi bem no período da segregação. No período da segregação, as empregadas, e traz uma discussão que também é atual se a gente relacionar com o novo filme da Regina Casé, que eu não lembro o nome, qual é esse agora? Quando ela volta. Que horas ela volta? Que horas ela volta, porque nesse filme também a discussão do livro dela são as mulheres negras, elas deixam de criar os próprios filhos para criar os filhos das mulheres brancas, e quando essas crianças crescem, tratam elas que nem lixo também depois, ou não, né, depende. Só que tem muito isso da segregação racial, do preconceito entranhado naquela sociedade. Assim, é um filme, por ser drama, ele é um filme muito leve, só que ele traz no contexto dele todo o drama que o assunto propõe. Uma carga bem histórica que a gente pode perceber no dia a dia. Até de certa forma recente, né? Por se tratar dos anos 60 nos Estados Unidos, ali, uma época também de tantos avanços, mas que nessa questão social ainda havia muitos atrasos. Ainda E existe, outra coisa também, Ainda existe. o papel da mulher no jornalismo. Eu pensei, Também. eu acho Que também é uma coisa não tão absurda na nossa sociedade. sim, né? que naquela, tipo, mulher só serve pra trabalhar com coluna de cozinha, tipo, como é que eu tiro a mancha da roupa, E se ela fala de futebol é porque é bonita, né? É verdade. né? E eu acho que também o que tá mais assim, esse filme tem a questão de como o negro é tratado pelo jornalista também, né? No caso, ela, a Skeeter, ela faz tipo, uma retratação, tipo, ela cria um livro em defesa. Mas se a gente for levar nos dias de hoje, nos Estados Unidos, no contexto de hoje,
Tipo, o repórter nem sempre trata, até no Brasil, né, No o Brasil, negro né, muito da mesma maneira que o branco. Então tem essa questão. Qual é o lugar do negro, como ele é em todos os representado lugares, no jornalismo. em todas as décadas. Isso é uma coisa que não mudou, só que eu não acho que... Porque a personagem ela foi criada por uma Sim, por mulher uma negra. Ela acha... tanto que a mãe dela esconde o motivo pela qual aquela empregada foi demitida. Ela não aceita. Eu acho que faz parte da minoria. Esse filme mostra a minoria, né? Só que ela também, ela demorou pra perceber o que acontecia. Até então aquilo ali era normal na sociedade, só que a partir de um momento ela percebeu que não era normal. E tinha toda a questão do medo também, porque ninguém poderia saber que elas estavam fazendo aquilo. Todas as empregadas tinham medo de prestar depoimento, né? E tudo mais, porque tinham medo de perder emprego. Porque era uma sociedade, também uma cidade pequena, então todas as mulheres brancas conversavam, e se uma quisesse, nenhuma outra empregada seria O negro não dividia lugares mas... no ônibus, né, por exemplo, com os Sim, brancos. sim, Tinha era toda um essa segregação também. Eram ônibus separados. Ele é um filme leve, mas ao mesmo tempo, se tu pega o contexto, é um filme pesado, né? Sim, é que o texto dele é leve. Ao mesmo tempo que é um filme que traz um debate muito forte e penoso, doloroso, assim, ele tem um texto leve. O roteiro dele é muito fácil, assim, de lidar com o roteiro, mas o contexto, a história, tem umas partes, sim, que são mais fortes e tudo mais. O histórico dele, né? Eu acho que, na verdade, todos os filmes que nós trouxemos têm muito papo, assim, dá pra ficar fazendo uns 5 programas de cada filme, falando de cada filme, né? A questão do contexto, mas nosso tempo é curtinho, não sei se alguém tem mais alguma coisa pra colocar. Não, só como a gente estava falando da mulher, do negro, no jornalismo, a gente pode ter um exemplo bem claro que foi o que aconteceu com a Maju no Jornal Nacional há bem pouco tempo. Que ela sofreu racismo, retaliação, racismo. Eu ainda tenho eu tenho questões à parte em relação a isso, mas não vou entrar no mérito da questão. Mas sim, é o que a gente vê nessa que muita gente, a gente tem que pensar no contexto também, que muita gente acredita que não existe o racismo, quando na verdade ele existe, né? Ele tá velado, tanto no Brasil, nos Estados Unidos ele é um pouco mais escancarado, podemos dizer, pelas divisões, mas no Brasil também existe muito. Acho que depende. Eu acho que tá em toda a sociedade, só que tu não vê tanto porque as pessoas não. É meio tabu ainda de ser argumentado, assim, de ser trabalhado. Como eu digo, é um assunto que eu gosto de discutir assim com amigos. Eu acho que no momento que a gente tem mais de 50% da população negra e o racismo é presente diariamente, existe muito racismo e a gente que não quer ver. Mas a gente pode encerrar assim esse quesito, eu acho. Não sei vocês. É que eu acho que tem que ser trabalhado. Claro, a gente não vai trabalhar aqui, mas, claro, é um tema pra ser abordado. É um tema pra pensar em casa. O pessoal que tá em casa assistindo pode muito bem pensar nisso. Existe. Alguém mais tem alguma colocação pra fazer sobre os seus filmes? Só que da Verônica tem outro filme também sobre a vida dela, que é Alto Risco, que é um do ano de 2000, também, retratando a vida da jornalista. Só nessa questão de ética do jornalista, até a gente sabe que tem muitos jornalistas que faltam com esse quesito, mas só que às vezes cobra-se, que às vezes quem cobra muita ética do jornalista também falta com a ética em avaliação de algumas coisas. Então, às vezes, cobra-se ética do jornalista, às vezes o que cobra não tem nenhuma ética. Eu não acho que a questão tem que ser cobrada. A gente teve a prova de ética ontem e hoje o assunto pode morrer já. Eu acho que às vezes parte do editor também, muito disso. Eu acho que para encerrar essa função da ética aí, eu acho que a questão até onde vai a ética é tu servir a sociedade. No momento que tu não tá servindo a sociedade, ninguém tem que te cobrar a ética, ninguém tem que cobrar a ética do jornalista. O jornalista tem que ter bom senso. E ética é bom senso. E ética também, se tu for questionar a ética de alguém, a própria omissão em relação a uma coisa é uma atitude antiética, profissionalmente falando. Se tu te omite, tu tá faltando com o teu papel, que é servir a sociedade, mas... Então, galera, seria isso. Dá um likezinho ali, porque é importante pra nós. E até o próximo programa. Tchau. Tchau. Não vai ter É o próximo último programa. Não tem próximo. Isso aí, pessoal.